Bom, a nossa atividade de pesquisa e de desenvolvimento no projeto Governança e Multidimensionalidade dos Riscos Climáticos começou com uma conversa das professoras Laura e Aline lá em maio de 2024. Eu lembro de uma tarde eu ter me reunido com a professora Laura e nós duas estávamos conversando sobre tudo aquilo que nós tínhamos feito, tentando ainda digerir tudo o que havia acontecido. Nós conversamos e pensamos que a gente poderia ter um tipo de atuação um pouco mais perene em que a gente também pudesse contribuir com os conhecimentos, com aquilo que se produz dentro do campo da comunicação e que foi tão necessário naquele momento. A gente viu que muitas vidas foram perdidas devido a problemas de comunicação. Eu me senti muito afetada por um sentimento de im impotência, de não conseguir olhar para a minha prática profissional e perceber algo que pudesse ser levado para as pessoas naquele momento. E isso foi um sentimento que eu compartilhei com as colegas e que a gente, enfim, a gente transformou em ação da forma que a gente podia, mas eu olhava muito para o meu papel como comunicadora, como pesquisadora da área de comunicação e pensava como que a gente chegou até aquele momento e o que eu poderia trazer, que tipo de conhecimento eu poderia gerar, que poderia ter feito, talvez não evitado, mas pudesse ter feito diferença para aquela emergência. Em junho nós nos juntamos, fizemos uma reunião que congregou mais os professores do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM e propusemos o que veio a ser um projeto de extensão do programa de pós-graduação em comunicação chamado Comunicação de Proximidade, né? É uma atividade extensionista na Quarta Colônia, tendo em vista a questão climática. Tendo esse projeto desenvolvido e aprovado, nos apareceu um edital da FAPERGS, com possibilidade assim de recursos bastante interessantes no sentido de prover uma infraestrutura, né, de pesquisa, de registros de atividades, de equipamentos audiovisuais e que as nossas competências comunicacionais nos permitiam, né, prometer produzir uma série de produtos que abordassem as narrativas dos indivíduos que haviam vivido aquele momento terrível das chuvas de maio de 2024. A gente trabalha com objetos midiáticos e para nós a gente viu aquele apagamento da cobertura jornalística sobre as chuvas. Conforme as chuvas foram avançando para outras regiões do estado, a Quarta Colônia foi sumindo do noticiário e a gente entendia a necessidade de construção de uma memória social sobre aquilo que tinha acontecido aqui, na região central. Mas isso precisava ser dito, isso precisava ser visto para que pudesse ser sentido. E eu acho que o audiovisual nos ajuda a levar essa experiência para as pessoas, né? Que possa ser compartilhada aqui, entre as pessoas da Quarta Colônia, mas que também possa ser percebida por quem não estava aqui e que talvez não tenha a dimensão, né, do que foi 2024 para quem viveu isso no Rio Grande do Sul. Todos os episódios eles transparecem muito a emoção das pessoas e isso também é um elemento significante, muito importante dentro da série, né? Para que essa emoção, esse registro dessa experiência, ele fique gravado com o maior grau de detalhamento possível. Que esses depoimentos marquem esta experiência para que ela não caia no esquecimento. Então, a busca, a tentativa de dar dignidade para esses relatos dramáticos, né, e de humanizar os desastres climáticos que, via de regra, são mostrados como problemas de lodo, de lama, de água, de infraestruturas que vieram abaixo, né, de ventanias. E então esse esforço de um projeto de pesquisa organizado pela UFSM, que tenta trazer o registro do que é um desastre climático na vida das pessoas. Não é tanto a questão econômica, que isso não é nossa competência, os problemas hídricos, os problemas de solo, os problemas para a agricultura, né, que são problemas muito graves, mas há outras pessoas que se dedicam a isso. O nosso trabalho é conquistar a confiança de pessoas
que passaram por momentos difíceis e que se dispõem a narrar isso através das nossas iniciativas. O que nos moveu sempre foi a perspectiva de que falar é importante, de que marcar o que aconteceu, registrar para que as futuras gerações saibam do que ocorreu em 2024 e assim possam estar melhor preparadas para eventos futuros, que infelizmente é o horizonte que se delineia, né, de que a gente tenha novos episódios devido a todo o processo de mudança climática, tudo que está ocorrendo com o nosso planeta. Então, olhando hoje, né, pensando desde aquele primeiro momento em que a gente tomou aquele café e estávamos, de certa forma, revoltadas e descontentes, né, com tudo que poderia ser feito e não era feito, a gente vê que um longo percurso se compôs e se traçou e que o Marcas da Chuva ele faz parte desse percurso e nos dá muito orgulho de ver como tudo isso foi sendo construído e foi se somando. Esse acontecimento teve presente nas nossas vidas e na vida dessas pessoas que estão aqui tão próximas da gente. E se a gente não se ouvir, se a gente não conhecer, se a gente não contar essas histórias de novo, muito possivelmente em pouco tempo a gente vai ver tudo acontecendo mais uma vez, né? O nosso trabalho é fazer a cobertura no momento em que a coisa acontece, mas é também refletir sobre como sobrevivemos, como saímos daquela situação e também que testemunho a gente deixa para novas gerações, para futuras ocorrências. Essa tarefa, né, de conectar as pessoas e a experiência individual, ela é insubstituível. E acho que se nós que somos da comunicação não nos dedicarmos assim, de uma maneira muito sistemática a isso, a memória desses acontecimentos ficará muito difuminada em uma série de outras iniciativas que não são do controle dos seus protagonistas e também não são do nosso, como são as plataformas digitais.